Abraão ser uma bênção. Se ele é pai, é porque ele terá filhos. Filhos do quê? Da fé. E certamente que essa bênção chega até nós. Como diz Paulo, através de Jesus Cristo, as bênçãos de Abraão vêm até nós. Ser uma bênção. Diga você, Luiz, ser uma bênção. Diga você, Cláudia, ser uma bênção. Diga você, Stephanie, seja uma bênção. Aneli, seja uma bênção. Noeli, seja uma bênção. Daiane, seja uma bênção. Diga você, seja uma bênção. Esse é o posicionamento dos filhos da fé. É o posicionamento dos filhos de Abraão. Ser uma bênção. E Abraão foi uma bênção. Abraão saiu da casa do pai com destino ao carvalho de Siquém, atravessando o deserto. E nessa caminhada Abraão ficou rico, prosperidade. Abraão tornou-se um homem muito rico. E onde? No deserto. No deserto. Nessa caminhada, no deserto, Abraão tornou-se um homem poderoso na sua época. Tão poderoso que ele enfrentou 5 reis. 5 reis. E quando soube que aqueles reis levaram o sobrinho dele cativo, ele reuniu homens. E foi combater esses 5 reis. O rei de Sodoma sucumbiu diante desses 5 reis que estava sendo levado cativo com seu povo. E no meio do povo estava o sobrinho de Abraão, Ló, com sua família. Abraão, sabendo que seu sobrinho e sua família, a família dele, estava sendo levada em cativeiro por esses 5 reis, levantou-se. Resultado, Abraão combateu os 5 reis e os derrotou. A base de Abraão estava naquela palavra de Deus. Abraão ser uma bênção. Essa bênção leva à vitória. E Abraão venceu os 5 reis. Combateu até destruí-los. O cristão não pode desistir. O cristão não pode desistir. Tem que combater até destruir seus adversários. Esse é o lema do povo de Israel. Não pode deixar-se sucumbir pelas ideias dos inimigos. O inimigo quer abaixar a guarda do povo de Israel. Mas Davi disse: eu persegui meus inimigos até destruí-los. Não abaixou a guarda até destruí-los completamente. Aí está o lema de Israel. O lema de Israel
porque eles têm uma base, a palavra de Deus. E Davi disse: os meus inimigos são muitos, o número dos meus inimigos se multiplicam. Aí está a situação de Davi. O número dos meus inimigos se multiplicam. Mas ele disse outra coisa também. A sabedoria do Senhor é a minha força. As ordenanças do Senhor é a minha força. Me faz mais sábio do que os meus inimigos. Ele estava dizendo que o ensinamento de Deus fazia Davi mais sábio do que os seus inimigos. Isso tornava Davi um vencedor. Isso tornava Davi um vencedor. E essa foi a fé de Davi. Foi assim que ele venceu o urso e o matou. Venceu o leão e o matou. E venceu Golias, que desafiava o povo de Deus por semanas. Semanas desafiando o povo de Deus e desafiando o próprio Deus. Davi, vendo isso, falou: não é possível. Este homem está desafiando o povo de Deus. Este homem está se levantando contra Deus. Eu vou arrancar-lhe a cabeça. O inimigo não acreditou. O inimigo era um gigante. E todo mundo tinha medo dele. Tinha medo da sua espada. Viu o tamanho do homem. Quem vai ter força para enfrentar um guerreiro como este? Parecia que em Israel não havia um. E durante semanas, este inimigo desafiou o povo de Deus e desafiou o próprio Deus, até se deparar com um adolescente chamado Davi. E Davi falou: se o rei permitir, eu vou enfrentar este guerreiro. Ninguém punha fé no adolescente, nem o rei, mas o rei permitiu, vá. Davi não era capaz de sustentar a armadura do rei Saul. Mas mesmo assim ele falou: eu vou. Eu não vou com as tuas armas, eu vou com a minha arma. E a arma de Davi era uma funda. Então o rei permitiu, e Davi pegou algumas pedras e foi ao encontro de Golias. Golias, vendo aquele menino, aquele adolescente, falou: por acaso eu sou um cachorro? Manda a mim uma criança para enfrentar um guerreiro? Olha, garoto, eu vou arrancar a tua cabeça. E Davi falou: você desafiou a Deus, eu vou ati no nome desse Deus, eu vou arrancar a tua cabeça. E Davi pegou as pedras, colocou e jogou, lançou-se em direção ao guerreiro, a Golias. E girando a funda, lançou a pedra, e a pedra bateu num lugar vulnerável de Golias, na sua testa. Ao impacto da pedra, Golias cai, tonto, desmaiado. Davi pega a espada do próprio Golias e arranca-lhe a cabeça. Arranca-lhe a cabeça.
daquele que desafiou o povo de Deus, daquele que desafiou o próprio Deus, Davi. Ele sabia que os conselhos de Deus o fazia mais sábio do que a multidão dos seus inimigos. Davi acreditava nos conselhos de Deus. Os conselhos de Deus são as palavras de Deus. Estão na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, registrado lá. E toda a sua força permanece lá. O segredo de Davi está nas palavras de Deus. Ali está a força de Davi, força que quebrava um arco de cobre. Era a tremenda força de Davi. À medida da força de Davi, ele diz: eu quebrei com meus braços um arco de cobre. Por quê? Quem que dava essa força a Davi? Os conselhos de Deus. Os conselhos de Deus. Então Davi poderia ser uma bênção. Ele poderia dizer: ser uma bênção, Davi, para o seu povo. Porque a bênção de Abraão, ele sabia que chegava até ele pela fé. E fé é acreditar nos conselhos de Deus. O que é acreditar nos conselhos de Deus? É confiar na palavra de Deus e na força do seu poder. Na força do seu poder. E Davi se assentava nessas palavras. E na força dessas palavras, na sabedoria dessas palavras, Davi derrubou Golias, arrancou-lhe a cabeça daquele que falava mal do povo de Deus. Daquele que falava mal de Deus. Aí está a fé de Davi. A mesma que a fé de Abraão. Abraão venceu os 5 reis e trouxe o seu sobrinho de volta são e salvo, juntamente com a sua família. A bênção de Deus estava sobre Abraão. Vitória. Vitória para o povo de Deus. E através de Jesus Cristo, essa mesma bênção chega até nós, diz Paulo. Chega até nós através das Escrituras Sagradas. É por isso que o inimigo tem um grande ódio das Escrituras Sagradas. Em todo o mundo se levanta o materialismo. E o foco do materialismo é destruir a palavra de Deus. 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 Aí está o foco do materialismo. Quer tirar a nossa força, levando-a à incredulidade. E proclamam em alta voz: Deus não existe. Deus não existe. Deus não existe. Aí está a proclamação do materialismo dos nossos dias. E buscam de toda maneira destruir a Escritura Sagrada, a fonte da nossa força. E começam a dizer: as Escrituras são coisas primitivas, coisas de gente atrasada,
ensinam essas coisas nas nossas escolas para os nossos filhos, nas nossas escolas, desde o berçário até o pós-graduado, até os doutorandos, os pós-doutorados. Traz as narrativas da ciência para destruir Deus. Deus não existe. E cria narrativa da origem do homem. E põe na cabeça que o homem veio do macaco, narrativa da ciência. Põe na cabeça que o homem veio de uma ameba, narrativa da ciência. Põe na cabeça que o homem veio de um Big Bang, de uma explosão. Tudo artigos da ciência. E agora apareceu um tal buraco negro. E quer encaixar a origem do homem neste buraco negro. E assim desviam a humanidade da origem do homem, da fonte da origem do homem, que é Deus. Deus, 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 a fonte da origem do homem. Não querem que o homem erga seus olhos para o alto. Não querem que o homem erga seus olhos para o alto. É isso que a ciência não quer. Quer levar o homem a olhar para baixo. O que é olhar para baixo? Olhar para o mundo e tudo que há dentro do mundo. As coisas do mundo. É isso que quer a ciência. Porque quando você olhar para cima, para a verticalidade, você vai notar que na horizontalidade nós somos todos iguais. Viemos de Deus, somos irmãos em Cristo. A fraternidade. Um não é melhor que o outro. Um não é diferente do outro aos olhos de Deus. Todos são vistos como filhos, amigos de Deus. Aí está a fraternidade. Todos têm sangue vermelho. Essa unidade vai trazer para o mundo paz, harmonia. Vamos lutar em comum para o bem geral de todos. Mas o inimigo, o diabo quer dizer divisão. Ele quer divisão. Ele quer dizer divisão. Então pega o ser humano e fala: você é branco, você é mestiço, você é preto, você é vermelho, você é amarelo. Divide a humanidade. Você é um mestiço, divide a humanidade. Divide a humanidade em classes. Em classes. Aí então, na divisão de classes, vai surgir mágoa, rancor, tristeza, ódio e até derramamento de sangue. Uma classe lutando contra a outra. É isso que ensina o comunismo. A luta de classes. Fratricídio. Irmão matando irmão. Genocídio. Morte. Morte. A divisão traz morte. Por isso que o símbolo deles é sempre vermelho, sangue. Eles querem revolução. A revolução para eles é progresso.
Matar, matar, matar. É isso o comunismo. Morte, genocídio, sangue. Isto é o comunismo, luta de classes. Eles chamam isso os progressistas. Os progressistas. E eles odeiam as escrituras sagradas. Querem tocar fogo nela. Odeiam os cristãos. Odeiam os cristãos. Hoje, em pleno terceiro milênio, vemos países colocando cristãos em prisões, em serviços forçados, em paredões de fuzilamento. E ficou tão comum que ninguém fala sobre isso. Há países que fazem isso. Expulsam os cristãos de seus países. Exilam os cristãos. Ficam exilados. Quem faz isso? Os Golias da atualidade. Os Golias da atualidade. Os Golias da atualidade se levantam contra Deus, contra as escrituras sagradas. E a coisa agora está muito fácil. Fabricaram cristãos ovelhinhas de Jesus. Durante 2000 anos, houve uma fábrica de ovelhinhas de Jesus. E essas pobres ovelhinhas não têm garra. São mansas, são dóceis. Homens mansos e dóceis. Homens que obedecem à hierarquia. A hierarquia dobram-se diante das hierarquias, dos cajados, das bolhas religiosas, do igrejismo. Então se fabrica ovelhinhas de Jesus. Que beleza! Que beleza! Quanto mais fabricar ovelhinhas de Jesus, mais as hienas do diabo gostam. Mas as hienas do diabo gostam. Como é bom para a hiena encontrar um rebanho de ovelhinhas dóceis. Os dentes da hiena estão sorrindo. É fácil devorar ovelhinhas. Fabriquem ovelhinhas. Fabriquem ovelhinhas de Jesus. Fabriquem, o diabo gosta. Suas hienas também adoram ovelhinhas de Jesus. Por favor, não fabriquem Davis. Não fabriquem Davis. Não fabriquem Abraãos. Não fabriquem gente abençoada por Deus. Gente que conhece a palavra de Deus. Não fabriquem os gladiadores de Deus. Você não sabe que Paulo colocou os cristãos como militantes, como soldados de Deus? E Jesus deu o lugar de treinamento dos gladiadores de Deus. Onde é? Não é distante, não é caro. Onde é? É o seu quarto de oração. Passar tempo com Deus. Arrume momentos para passar tempo com Deus no seu quarto de oração. Vá no seu quarto de oração, feche a porta, disse Jesus Cristo. E o Deus que está em oculto vai ver você em oculto. E ali Ele vai passar os seus conselhos para você. É ali que você vai aprender a ser um gladiador de Deus para o terceiro milênio.
para enfrentar os Golias que estão desafiando Deus e as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Estão maltratando o povo de Deus, as ovelhinhas de Jesus. Estão levando-as para a prisão, levando-as para a prisão. E todo mundo parece achar isso normal ou ignorar. Mas é hora do levantamento e aparecimento dos filhos de Deus nessa terra agora, no terceiro milênio. A natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. O quê? A natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. O quê? A natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Os gladiadores, se levantem os gladiadores do terceiro milênio, homens de fé, homens como Davi, homens como Abraão, homens que saibam que a bênção de Deus está com eles e que Deus os susterá. Homens que irão tirar a cabeça dos Golias, que vão destruir os ursos, os leões que atacam as ovelhinhas. Terceiro milênio, aparecimento dos Davis. A bênção do Senhor é que nos fortalece. E a bênção do Senhor está onde? A bênção do Senhor está na sua palavra. Ali está a força do Senhor. Que nós possamos encontrar a força do Senhor. Essa é a nossa expectativa. Esse é o nosso posicionamento. Aí está a nossa fé. Amém.